A graça e a paz de Cristo Jesus, amados. Amém? Vocês estão aí, igreja? A paz de Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. Ih, rapaz, está cheio de gente nova hoje aí. Vamos abrir a palavra de Deus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 15, capítulo 15, verso 10. Quem tem a responsabilidade de projetar para mim os textos quando eu pedir, projeta na King James atualizada, por favor. Todos os textos que eu pedi para vocês projetarem, bota na King James atualizada, por favor. Saudamos aos irmãos em casa também com a graça e a paz de Cristo Jesus. A internet voltou, para a glória de Deus. Bom, para você não passar esse sufoco, inscreva-se, né? Tem que se inscrever para passar do culto. Tem muita gente aí acomodada. Eu não consigo entender, eu não consigo conceber o crente que tem a graça de Deus na sua vida, que tem o Espírito Santo na vida dele agindo, não ter desejo de adorar a Deus, não ter desejo de congregar, se acomodar, né, em não estar na congregação, já está morto. Quando o crente, assim é fato, irmãos, nesses nossos 17 anos de ministério, a gente olha para o crente, não tá, começa a escolher culto, começa a não ter aquele desejo de estar no culto, já não tem relacionamento com Deus. Pode falar o que quiser, está sem relacionamento com Deus, está mortinho. Aí lá vai a gente, pregar, ajudar, pastorear. Essa é a função, né, do corpo de Cristo. Ela vai você dar trabalho para os pastores, entendeu? Aí ela vai chorar, aí vai casamento embora, aí vai uma opção de coisa. Provérbios 4, 20, 21 e 22 diz assim para nós: Filho meu, escute o que eu lhe digo, os teus ouvidos estejam atentos às minhas palavras, se agarra a ela, guarde as minhas palavras no fundo do teu coração, porque elas são vida para você, ou vida para aquelas que a encontram, e saúde para todo o teu ser. No original do hebraico, essa saúde para o seu ser, para todo o seu ser, no original está escrito, ela é cura, né, para todo o seu corpo físico, cura para toda a carne. O que a Bíblia está dizendo, o que Deus está dizendo, né, é o próprio Deus falando conosco: meu filho, guarde as minhas palavras no fundo do teu coração, sabe, esconde ela lá, não deixa ela escapar de dentro de você não. Escute bem o que eu vou dizer para você, porque as minhas palavras, elas são vida para aqueles que a encontram, e são saúde para todo o seu corpo físico. Então, meus irmãos, existem muitas enfermidades que são frutos, né, fruto de uma vida espiritual decaída, é espiritual, e a Bíblia me ensina isso. Muitas enfermidades, elas são espirituais. Então, para você que está deprimido espiritualmente, para você que não sente mais alegria, seja curado hoje em nome de Jesus, através da palavra que vai ser pregada. O que eu vou pregar aqui não são as minhas palavras, são as palavras de Deus, que primeiro falaram ao meu coração. Então, guarde bem as palavras do Senhor no fundo do teu coração, esteja os teus ouvidos atentos àquilo que Deus vai falar com você através da sua palavra, porque a palavra de Deus que vai ser anunciada para mim e para você, são vida para você, queridos, são saúde para o teu corpo físico. Então receba, seja a enfermidade espiritual, não receba a cura através da palavra hoje em nome de Jesus.
Receba a vida de Cristo hoje em nome de Jesus. Recebe. Tudo que for dito vai ser dito da boca de Deus, não da minha. Eu não vou falar o que eu penso, eu vou falar o que Deus diz. Amém? Vamos ficar de pé. Porque já na recepção não gostei de vocês, entendeu? A gente dá a paz do Senhor, a igreja morta, amém. Não, irmãos. A paz de Cristo Jesus, quem tem paz ardendo, a paz, querido, a paz de Cristo, não é isso não? Glória a Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios 15, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Na King James atualizada, ela não foi inútil. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Na King James, a graça de Deus que vive em mim. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, Pai querido, que a Tua graça, ela se manifeste de maneira gloriosa e poderosa nos nossos corações, na nossa vida, Senhor. Queremos ver o agir do Teu Espírito Santo. Queremos ver, Senhor, a manifestação do Teu Santo Espírito na nossa vida, porque o Senhor não está preso no madeiro, o Senhor também não deixou a Sua igreja órfã, o Senhor não nos deixou só, mas o Teu Espírito Santo habita dentro de nós, Senhor, e que da nossa boca saiam palavras de vida, porque o Senhor está vivo em nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Poder estar assentados, irmãos. Eu acho interessante, Paulo, ele vai dizer para a igreja de Corinto: eu sou o que sou, pela graça de Deus. Paulo está dizendo, tudo que eu sou, tudo que eu alcancei, todas as experiências que eu tive, todos os milagres que Deus realizou através da minha vida, toda a manifestação do poder de Deus através de mim, foi pela graça do Senhor na minha vida. E esta graça, ele vai dizer, ela não foi inútil em mim, ela não foi em vão sobre a minha vida, mas ela me fez trabalhar mais do que todos, ela me fez trabalhar em prol do reino mais do que qualquer outro. Paulo, nos versículos anteriores, ele vai falar assim: eu não sou merecedor de ser chamado apóstolo, eu não mereço ser chamado de apóstolo, mas eu sou o que sou, pela graça de Deus. Eu não mereço ser chamado de abençoado, eu não mereço ser chamado de vencedor, eu não mereço ser chamado de justo, mas nós somos o que somos pela graça de Deus. É a graça de Deus viva em nós, que nos faz ser o que somos. Ele vai falar, a graça de Deus que vive em mim, esta graça que está viva na minha vida. E o original da palavra que foi usada aqui para traduzir inútil ou vã, a palavra grega que foi utilizada é keno, e essa palavra significa vazio, sem fruto, sem poder. Paulo está dizendo assim, a graça de Deus viva em mim, não ficou vazia, ela não fez da minha vida uma vida infrutífera, ela não fez da minha vida uma vida sem a manifestação do poder de Deus. Irmãos, tudo que eu falar aqui é palavra de Deus, é vida para nós, é saúde e cura para nosso corpo, nosso ser. Deus está falando para nós aqui, olha, a graça de Deus viva em nós, se ela de fato, se esta graça gloriosa, maravilhosa de Cristo está viva em você, ela não vai fazer de você um crente inútil, ela não vai fazer de você alguém vazio, sem manifestação de frutos, sem a manifestação do poder de Deus. Primeiro, irmãos, nós precisamos entender
que é pela graça que nós estamos aqui. Se você é o que é hoje, se você tem o que você tem hoje, se você tem o que vestir, se você tem o que comer, se hoje você tem a oportunidade de estar aqui saudável para adorar o Senhor, é pela graça de Deus na sua vida. Agora é o seguinte, crente, se esta graça de Deus está viva dentro de você, ela vai, de maneira poderosa, fazer você manifestar fruto de Deus, vai fazer você manifestar vida de Deus, vai fazer você manifestar poder de Deus na sua vida. Ela não pode ser inútil, ela não pode ser vazia, ela não pode ser fruto sem o poder de Deus. A graça de Deus viva em nós, irmãos, ela vai nos fazer ser gratos a Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus, eu adoro, eu glorifico a Deus por aquilo que Ele me fez ser. E a maior expressão de gratidão do crente é a adoração, amado. Crente que não adora, crente que não congrega, é um crente morto, é um crente onde a graça já se tornou infrutífera há muito tempo, vazia, inútil. Crente que a graça está viva nele, ela produz adoração. Você não sabe mais viver sem adorar a Deus, mas eu estou na prova, eu estou na luta, mas você não cansa, não cessa de adorar a Deus, porque você só chegou até aqui pela graça de Deus na sua vida. Então, amado, primeira parte dessa mensagem, e é o tema da nossa pregação hoje, a graça de Deus produz fruto. Tá aí, bota o tema aí. A graça que produz fruto. A graça viva produz fruto. A graça viva produz fruto. E é Paulo que vai declarar isso. É muito importante você entender esse conceito bíblico, que não é uma interpretação nossa, é o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos viver esta graça viva em nós, sem ela nada podemos fazer, e ela precisa estar viva dentro de nós, para que você verdadeiramente possa evidenciar o fruto de Deus na sua vida, para que você possa falar daquilo que Deus deseja, e viver o que Deus deseja para você. Está cheio de crente derrotado, crente abatido, porque deixou que essa graça se tornasse inútil na sua vida, que essa graça se tornasse vazia. E isso para nós é um ensino que não pode passar despercebido. E isso tem que servir de testemunho para nossas vidas. Muitos hoje que se dizem crentes, e são mesmo crentes. Por quê? Até os demônios creem e estremecem, em Tiago 2,19. Há um único Deus, os demônios creem neste único Deus, e até estremecem, diz a palavra. Então tem muitos crentes, que hoje, por esta graça se tornar inútil, vazia, sem o poder, sem a manifestação do poder de Deus, infrutífera, crentes arrogantes, crentes que se acham doutores e profundos conhecedores de Bíblia, de teologia, e acha que isso vai levar a garantir a eles, um lugar no céu. Crentes que acham que não precisam ser pastoreados, que menosprezam e desprezam a congregação dos justos, estar no corpo de Cristo, desprezam a bênção e o valor de estar na congregação, na comunhão do corpo de Cristo, porque a graça se tornou inútil, vã na vida deles. Porque na verdade, são crentes que não têm relacionamento com Deus, são crentes que não têm intimidade com Deus, que não têm experiências com Deus. Porque a graça de Deus vive em nós, ela vai fazer você desejar, querer andar com Deus. A graça de Deus vive em você, ela vai fazer você
todos os dias desejar, lutar contra o pecado, lutar contra tudo aquilo que te afasta de Deus, que te impede de viver o que Deus deseja para você. A graça de Deus viva em você vai te levar todos os dias a levantar e a adorar ao teu Senhor, a ser grato a Ele por aquilo que Ele fez na sua vida, porque você é salvo em nome de Jesus, porque apesar de você não ter as riquezas que você desejaria ter nessa vida, você tem a maior riqueza que o homem pode alcançar, é vida eterna em Cristo Jesus. A graça de Deus vive em você, vai te levar todos os dias a olhar para dentro de casa e louvar e adorar a Deus, porque você, igreja, não tem falta de nada, louvado seja Deus. Quando eu falo que a graça viva, ela precisa transmitir vida. Quando a graça já se tornou inútil, irmãos, e as pessoas, elas estão tão cheias de si, que elas não conseguem se submeter a nenhuma liderança, a nada espiritual. Elas não conseguem congregar na igreja. Eu conheço muitos irmãos que não conseguem permanecer numa igreja porque não se submetem a uma liderança espiritual, porque se acham tão donas de si, mas são crentes que estão totalmente vazios. Crentes que não sabem o que é ser membro de um corpo e trazer edificação a esse corpo de Cristo. Então a palavra vai mostrar, Paulo vai dizer, a graça dele viva em mim, me fez trabalhar mais do que a todos. Quando a graça se torna inútil, irmãos, a pessoa não fala vida, não transmite vida. São pessoas que até comunicam, divulgam informações bíblicas e verdades bíblicas, mas não transmitem vida. Está cheio de gente que fala, que prega, prega até verdades bíblicas, mas não transmitem vida, porque não tem relacionamento com Deus, porque não tem, uma vida realmente de comunhão com Deus. Eu posso pegar um ímpio, ele pode pregar para você aqui, decora a Bíblia, prega verdades bíblicas para você, mas ele não transmite vida. É assim, pessoas que apontam o caminho, pessoas que comunicam a verdade, mas não transmitem vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Comunicam, apontam o caminho, comunicam a verdade, mas não transmitem vida no que falam. Sabe por quê? Porque a vida de Cristo não está neles, porque a graça de Cristo não está viva neles. Pessoas que são crentes, mas que a boca só se abre para falar destruição, desgraça, difamação, difama, destrói, só fala destruição dentro de casa, para o marido, para a esposa, só fala morte, não tem vida para transmitir, porque a graça se tornou inútil na vida dele, ou dela. Aí olha, despreza a qualquer momento o casamento, separa, você não presta, que a graça se tornou inútil, sem fruto, sem a manifestação do poder de Deus, vazia. Se tornou-se vazia, então não tem vida para transmitir, e Deus nos chamou para transmitirmos vida. Deus chamou você, igreja, não para oprimir as pessoas ou julgar as pessoas com o seu evangelho que está eivado, ou é fruto da tua graça que está vazia, ou desta graça que está inútil na sua vida, e você passa a julgar as pessoas, pregar um evangelho que condena as pessoas, que julga as pessoas, porque você não consegue viver o que elas vivem, porque você não consegue se relacionar com Deus, porque você não consegue se separar para Deus. Então você começa a julgar e criticar as pessoas, porque a graça se tornou inútil na sua vida, mas o evangelho de Deus não é para condenação, o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho é poder, irmãos, para a salvação, e este poder tem que estar vivo em nós, tem que operar através de nós, através de você. Você precisa transmitir a vida de Deus em você.
A graça está viva, você precisa transmitir a vida de Cristo que está em você. As pessoas através de você precisam ser abraçadas por Deus. Através de você, igreja, as pessoas precisam sentir e viver o amor de Deus que está vivo em você. Elas precisam viver a graça de Deus que está viva em você. As pessoas precisam olhar para você, querida, querido, e desejarem viver e ser como você. Elas querem que você verdadeiramente possa transmitir a elas o que você vive. Você, pela graça de Deus vive em você, você será uma fonte de inspiração para aquele que está oprimido. Você será uma fonte de inspiração para aquele que está caído. Você será uma fonte de inspiração para aquele que está preso no pecado. Ela vai olhar para você e vai desejar viver o que você vive em nome de Jesus. Porque você é alguém que transmite vida. Você transmite vida no que você fala, você transmite vida no que você faz, no seu gesto, na sua atitude. Aí eu pergunto para você, crente, onde você está, os lugares que você frequenta, o que você está fazendo, está transmitindo salvação e vida para você e para aqueles que estão ao teu lado? Hoje virou moda, né? Vou tomar um goró. Eu sou salvo pela graça. O que você faz, o que você está fazendo e onde você anda, transmite vida e salvação, corrobora para a vida e para a salvação daqueles que estão com você e para a sua vida. As pessoas querem arrumar um subterfúgio, uma desculpa para pecar, mas a graça de Deus vive em nós, ela está viva e operante para nos fazer lutar contra o pecado, e não para amar o pecado. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos aqui, irmãos, e a graça dele vive em nós, nos faz lutar contra o pecado, porque o mais importante na nossa vida não é o que vivemos aqui, mas é aquilo que Jesus preparou para nós na sua glória. Isso aqui vai passar. Você vai viver 60, 70, 80, 90 anos, morre 30 anos de coronavírus, morre não sei o que lá, atropelado, não importa, nossa vida é um conto ligeiro. O que há de importante para mim e para você é o que Deus preparou para nós, a vida do porvir. Nós viveremos eternamente com Jesus. Há uma glória eterna para mim e para você. Essa é a nossa vitória. Então, você pode até conhecer o caminho, ou apontá-lo. Aí, Jesus é o caminho. Ó, ali, ó, você aponta para ele, ó, você quer receber vida, é Jesus. Você pode transmitir verdade. Você pode até comunicar a verdade. A palavra de Deus é verdadeira. O que ele está falando é verdade. Mas você pode não viver a vida. Você pode não transmitir vida. Você pode não receber esta vida. Irmão, a gente precisa experimentar Deus. Salmos 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa provar Deus, você precisa experimentar Deus, para que você possa ver, testemunhar, testificar, Deus é bom, Deus é maravilhoso, não há nada mais importante, nada melhor para mim do que Deus vivo na minha vida. As lutas podem se levantar, eu posso estar enfermo, eu posso estar desempregado, mas eu tenho alegria plena em mim, que é Deus vive em mim, porque eu provei do Senhor, eu experimentei Deus, e eu vi, eu testifiquei, não há nada melhor do que Deus vivo na minha vida. É que nem a gente fala para o filho, olha filho, prova esse prato, cara, é bom. Para de ficar, você tem que provar para saber que é bom. Para de ficar de mimimi, prova. É a mesma coisa, crente. Você precisa provar Deus. Você precisa se separar para Deus, tem que se relacionar com Deus, tem que buscar Deus. Você não ora, você não jejua, você não busca Deus na palavra, você não se santifica, você não quer nada com Deus. Como é que você vai experimentar e provar Deus? Aí você vai criticar pastor, vai criticar a igreja, vai viver um crente crítico e murmurante. É isso aí, irmãos. O fruto de quem tem a graça de Deus inútil é murmuração. Murmura o tempo todo, critica o tempo todo. O culto está demorando, o pastor grita muito, o fulano prega muito baixo, tudo é ruim para ele, porque na verdade é ele que é ruim. Irmão, quem experimentou Deus aqui nessa igreja? Quem teve prova e experiência da manifestação do poder de Deus? Você não está aqui por mim, você está aqui porque Deus falou com você, Deus se manifestou na sua vida. Essa igreja e tantas outras são igrejas vivas em nome de Jesus. Deus está aqui entre nós.
Deus já curou vidas aqui de câncer e tantas outras doenças. Glória a Deus por isso. Deus fez no passado e continua fazendo hoje. Louvado seja Deus. Mas você precisa provar. Você precisa experimentar Deus. Você precisa saber que Deus é bom. E você vai testemunhar, Deus é bom. Mas você está desempregado, mas Deus é bom. E ninguém vai fazer você negar isso. Ninguém vai fazer com que você negue o teu Deus. Ô Jó, nega teu Deus e morre. Ei, eu não. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim sobre a terra se levantará. Eu sei que meu Salvador está vivo. Eu sei que Ele morreu na cruz, venceu a morte por amor à minha vida. Jesus está vivo. Eu provei dEle, eu tenho experiências com Ele, eu me relaciono com Ele. Meu Deus é bom. Meu Deus é bom. Mas você foi abandonada, você foi traída, mas o meu Deus é bom. Eu não vou negar a Deus, porque um homem ou uma mulher que se deixou levar pelo pecado me abandonou. O meu Deus nunca me abandona. Meu coração está cheio da presença dEle. Quem é você para dizer que Deus não existe, não é vivo? Se eu falei com Ele, Ele falou comigo. Se eu me relaciono com Ele. Se tudo que vivemos até hoje, Laís, é fruto da graça de Deus, vive em nós. Irmão, adore a Deus. Louve a Deus em tudo. Como a Michele pregou numa quinta-feira. Nós precisamos aprender a ter gratidão a Deus. Ter gratidão a Deus. Porque crente com graça inútil, vazia, é crente que murmura. Está lá, você não consegue experimentar Deus, irmão. Você não consegue provar Deus só de ouvir falar. Nem com a experiência do outro. Você viveu a experiência, eu fui curada. Eu não podia ser mãe, Deus falou que ia me dar filhos e me deu filhos. Não, Deus me curou de um câncer, Deus falou que ia curar e me curou. Não, porque Deus abriu a porta. Legal. Mas você já teve essa experiência? Você já viveu a manifestação do poder de Deus na sua vida? Através da sua vida? De você orar por uma pessoa que está ali, totalmente abatida, destruída, e através da oração, Deus operar na vida daquela pessoa, aquela vida se transformar em nome de Jesus. Você já viu a experiência com Deus, do poder de Deus? Porque é isso que a graça de Deus viva em nós faz. Graça inútil é vazia e sem o poder, mas graça viva, ela não se torna inútil. Ela vem acompanhada da manifestação do poder de Deus. Então experimenta Deus. Você não pode experimentar Deus só de ouvir falar. Você precisa provar. O culto vai acabar. As pessoas que louvou maravilhoso, que falaram maravilhoso, mas tu sai daqui, mas tu não tem transformação. Não tem transformação de vida. E se alguém pregar para você um evangelho sem transformação, é mentira. Evangelho de Deus precisa transformar você. Evangelho sem transformação é engano. Evangelho produz transformação, crente. Você pode até lutar contra o pecado, mas você pode e deve lutar contra o pecado e não desejá-lo. Porque aquele que é filho de Deus não vive pecando. 1 João 3. Porque quem peca é do diabo. Nós não somos do diabo, nós somos filhos de Deus. O irmão não pregou aqui no ofertório? Nós somos propriedades dele, louvado seja Deus. Podemos até errar, mas nós queremos a bênção do Senhor. Porque o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. O pecado não tem mais poder sobre você, porque sobre você paira o poder do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo, você é propriedade de Cristo Jesus. Você é a casa de Deus. Então, na tua casa, na minha casa, tem pecado não. Tem a mulher santa, tem um homem santo. Mas você erra, pastor, erro, mas o santo habita dentro de mim. Me faz vencer aquilo que a minha carne não pode vencer. Eu desejo e eu venço a carne em nome de Jesus. Não vem com essa historinha que a carne é fraca, não. A carne é fraca, mas o Espírito Santo na tua vida é forte, é poderoso. Fica de pé, irmão. Vamos glorificar o Senhor que minha voz está falhando. Você mesmo sozinho. Manda ver. A gente canta contigo.
cantava sobre Glória a Deus. mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Glória a Deus. Antes de eu respirar, sopraste tua Aleluia, Pai. vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Para a gente não perder o fio da meada. Então, quando a graça de Deus se torna inútil na vida do crente, a palavra que sai da boca dele são palavras de morte. Traz morte para o casamento, traz morte para o marido, traz morte para a esposa, traz morte para o filho, traz morte para todo mundo que está do lado dele. Não transmite vida. E a maior evidência, uma das maiores evidências é murmuração. Murmura, critica tudo e todos. Critica dízimo, critica culto, critica congregação, critica o tipo de mensagem, se prega sobre graça, se prega sobre poder, se prega sobre perdão, transformação, critica tudo. Eu estou falando daquilo que eu vivo, tá, irmãos? Com muitas pessoas que eu conheço e vivo. Não estou falando de coisas hipotéticas, não. São crentes que, inclusive aqui. A Bíblia vai falar assim, olha, 1 Coríntios 10:10. Não murmureis, como alguns deles também murmuraram e foram, destruídos, pereceram pelo destruidor. A murmuração é a adoração do diabo. Você, crente, quando está murmurando contra aquilo que sai da boca de Deus, porque o que estou pregando aqui não sai da minha boca, é da boca de Deus. Você critica e murmura contra o crente que está na igreja. Nós estamos aqui lutando para sermos aperfeiçoados em nome de Jesus. A igreja não é um local de pessoas perfeitas, não. São pessoas doentes, necessitadas, mas que reconhecem que carecem da graça do Senhor, que sem a graça de Deus nada seriam. Então aqui não tem gente perfeita, não. Nós somos falhos, mas nós somos o que somos pela graça de Deus e queremos a bênção do Senhor, porque a graça dele está viva em nós. Fizeram isso no deserto, murmuraram. E eu já contei essa história para vocês. Deus deixou que as serpentes picassem o seu povo no deserto. Muitos morreram. Fruto de murmuração. Veio a serpente. Deus não é um Deus mau não, Corrêa. Nosso Deus não é um Deus mau não. É um Deus justo. A palavra dele não volta vazia. Não murmureis. Para de murmurar. Porque senão você vai ser destruído pelo destruidor. Você vai perecer pelo destruidor. Quem é o destruidor da nossa alma? É o diabo. A murmuração é a adoração ao diabo. As serpentes começaram a picar o povo. Muitos morreram. Aí o povo se arrependeu. Olha o princípio bíblico. O povo se arrependeu. Arrependimento. Deus então, ao princípio do coração de Deus, da palavra de Deus. O povo se arrependeu. Deus fala para Moisés: Moisés, levanta a serpente de bronze no deserto. E todos que olharem para a serpente serão salvos. Jesus lá com o doutor da lei vai falar que ele é a serpente de bronze levantada no deserto. Importa que o Filho do Homem seja levantado, suspenso no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é o seguinte, as pessoas olhavam para a serpente do bronze, eram curadas, eram salvas. Simples. Qual era o esforço que o povo tinha que fazer? Nenhum. A maior ilustração da graça de Deus no Velho Testamento para mim é essa. A maior ilustração profética da graça de Deus no Velho Testamento para mim é essa. No Velho Testamento não tinha graça, amém? A graça veio com Cristo, mas é uma ilustração profética, porque para serem salvos e curados, bastava olharem para a serpente erguida no deserto que representava Cristo. Esforço nenhum. Olhou, creu. Mas Deus falou comigo uma coisa interessante, que é um dos motivos que tornam a graça de Deus inútil, vã,
vazia, sem fruto na vida do crente. Para que as pessoas fossem curadas e salvas, elas tinham que tirar os seus olhos das feridas, das picadas, das dores causadas pela serpente. Porque normalmente quando você é picado, quando você se fere, você o tempo todo está olhando ali, né? É natural do seu corpo, da sua natureza. É natural, da sua natureza é forte, mas é natural. Entendeu? É natural. É pleonasmo, subir para cima, descer para baixo, né, crente? Flamengo campeão, isso é tudo pleonasmo. Então a pessoa, ela não consegue tirar os olhos da ferida, isso é natural. Aquilo que está causando dor, ela olha logo para a dor. O jogador, quando se machuca, ele já vai, olha para onde está doendo. É normal. Mas para que eles fossem curados, eles tinham que tirar os olhos das feridas, da picada, das marcas da cobra, da serpente, e olhar para a serpente de bronze erguida no deserto. Sabe o que acontece, irmãos? E eu vou falar para muitos que estão aqui nos ouvindo também aí. Eu estou vendo aqui já a gente é pastor, né? Eu e minha esposa, a gente conhece aqui algumas vidas que estão aqui, precisam ser libertas. Irmão, muitos crentes não avançam, não recebem de Deus, não prosperam na caminhada, porque não conseguem tirar os seus olhos das feridas causadas pelo pecado no passado. Não conseguem se livrar da marca deixada pelo diabo, pelo pecado, ou por alguém ou por a própria vida, e ficam alimentando a dor, alimentando aquilo, e não tiram os olhos daquilo, estão presos àquilo que aconteceu no passado, ao erro que cometeu, não conseguem ter uma consciência de perdão, uma consciência livre de culpa. Na verdade, quando você o tempo todo olha para as feridas deixadas pelo passado, pelo pecado, que já foi perdoado, porque se você se arrependeu, como é o princípio bíblico, você confessou o seu pecado, Deus justificou você em Cristo Jesus, então você já está perdoado em nome de Jesus. Você não é um justo pelos teus atos, você é justificado pela fé em Cristo Jesus, Gálatas 2,16. Nenhum homem será justificado pela obra da lei, mas nós somos justificados pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Então, muitos hoje ficam presos ao passado, às feridas e às marcas que o pecado deixou. Alguns aqui, separação, sei lá, irmãos. O salário do pecado é a morte, é claro, irmãos. Se você peca, tem consequência para o pecado. Você colhe o que planta. Mas uma coisa que você tem que entender, o princípio bíblico, é que Jesus foi naquela cruz, ele foi suspenso no madeiro, para aniquilar o nosso pecado. Então você precisa tirar os olhos, você precisa parar de olhar para aquilo que o pecado deixou na sua vida, para as marcas e feridas, e até dor. E quando você olhar para Cristo, quando você passar a olhar para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, porque se você olhar para a cruz hoje, o nosso Salvador não está mais lá, ele já venceu a cruz e venceu a morte, louvado seja Deus, e naquela cruz, ele cravou a nossa escrita de dívida, que era contrária a nós, ele cravou o nosso pecado, ele aniquilou o nosso pecado. Nós precisamos tomar posse disso, isso é graça, justificados pela fé. Olha que Pedro vai dizer, Atos 3, verso 14, Pedro vai exortar os judeus, olha, depois de receberem, de curarem um homem que era coxo, que estava lá em frente ao templo da Porta Formosa, algo maravilhoso aconteceu em nome de Cristo Jesus, através de Pedro, os apóstolos. Aí Pedro, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, olha, vocês judeus, vocês negaram publicamente o santo, vocês negaram publicamente o justo, e preferiram um assassino. Mas quem está falando foi alguém que semanas atrás tinha negado Jesus. E agora? Pedro é hipócrita? Não, irmão. Pedro tinha uma consciência de perdão. Pedro tinha sua consciência livre da culpa, do pecado que ele cometera lá atrás, porque ele recebeu o perdão de Cristo, ele creu, ele entendeu, Jesus morreu por mim, ele apareceu para mim porque ele me ama, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu neguei ele, mas ele perdoou o meu pecado, e eu recebo, Jesus, eu recebo o teu perdão, Jesus. Quando você olha para as feridas, você alimenta a consciência de culpa, mas quando você olha para Cristo, para o seu sacrifício, você não tem culpa, você tem perdão em nome de Jesus. Querido, olha só, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Se Jesus não conheceu o pecado, não cometeu o pecado, como é que ele se fez pecado? Ele recebeu o nosso pecado sobre a vida dele. E nós, que não cometemos nenhum ato de justiça, nenhum ato digno de justiça, como nós somos feitos justos? Nós recebemos a justiça dele. Isso é injusto aos nossos olhos, mas essa é a justiça de Deus, porque o amor de Deus, ele é um amor ágape, é um amor sacrificial, ele está acima daquilo que é a nossa compreensão humana. Deus te ama incondicionalmente com um amor que você não pode compreender com a sua razão. Então, amados, nós somos justificados pela fé. Pedro tinha consciência de perdão, por isso ele pregava com autoridade e com ousadia. E se alguém quiser apontar para o teu passado, ei, eu estou vendo a marca da serpente na tua perna, porque a marca não sai, irmão, a marca permanece, mas você vai olhar assim, ó, e você vai louvar a Deus, esta marca está na minha vida, mas toda vez que eu olho para ela, eu lembro do perdão de Cristo na minha vida, eu lembro de como Jesus me ama, eu lembro que Jesus foi levantado, foi suspenso no madeiro por amor à minha vida, eu lembro que meu Salvador não está no madeiro, mas Ele está vivo dentro de mim, louvado seja Deus. É isso que Jesus quer para você essa noite. Uma consciência de perdão, livre de culpa, para você que se arrependeu, para você que recebeu a justiça de Deus. Provérbios 17:15 vai falar para nós assim: o ímpio, aquele que justifica o ímpio, e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis para Deus. Então, vou colocar para nós, se a pessoa, ela está no pecado, ela não é justa, ela não recebeu a justiça de Deus, ela não se arrependeu, ela está no pecado. Se ela se auto-justificar, ela é abominável para Deus, porque nós não somos justificados por nós mesmos, pelos nossos atos, pela nossa consciência, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Arrependimento, olhou para a serpente de bronze, olhou para o sacrifício de Cristo, se arrependeu, olhou para Cristo, Senhor me perdoa, você recebe perdão em nome de Jesus. Mas se você se auto-justificar, é abominável. Mas também é verdade que aquele que se arrependeu, que recebeu a justiça de Deus, que recebeu do Senhor e creu no seu sacrifício, creu em Cristo, porque é pela fé em Cristo, e este que já se arrependeu e recebeu a justiça de Deus, se autocondena, também se torna abominável para Deus. Quem é justo? Levanta o braço. Então pare de se culpar por aquilo que você fez no passado, pare de se condenar, porque Jesus já perdoou os teus pecados. Às vezes as coisas não andam na vida do crente por causa disso. Parece que as suas orações não são ouvidas, parece que nada funciona, parece que tudo está travado, né? Está travado. É porque você está se condenando o tempo todo, você está rejeitando o que Jesus fez por você. Quando você se autocondena, você está rejeitando o sacrifício de Jesus. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para perdoar o teu pecado, mas ele foi. E vou provar para você, se der tempo, em Hebreus capítulo 9, verso 14, Hebreus 10, verso 1 em diante, eu vou provar para você, que o sacrifício de Jesus foi perfeito e único, para aniquilar nosso pecado. Então, pare de se autocondenar, e receba o perdão de Jesus hoje para a glória do Senhor. A palavra de Deus para você é vida. A palavra de Deus para você é saúde para o teu corpo físico. Receba a palavra de Cristo. Não são minhas palavras, são as palavras de Jesus. Se o Senhor diz que você está perdoado, se a palavra dele diz que os teus pecados já estão perdoados, então receba o perdão em nome de Jesus. Isaías 48, verso 25, olha, eu, o Senhor, eu mesmo perdoo as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro mais. E esse texto dos teus pecados não me lembro mais, vai se repetir em Hebreus capítulo 8 e Hebreus capítulo 10. Jesus está dizendo para você, você recebeu a justiça de Deus, você se arrependeu, você recebeu Jesus na sua vida, você se tornou justo pela fé em Cristo Jesus. Então, querido, dos teus pecados, das marcas da serpente, das dores da serpente, o Senhor não se lembra mais, daquilo que o diabo fez, ficou para o passado. Então Paulo vai confirmar isso, olha, eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, né? Prossigo, avanço para aquelas que estão diante de mim, e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, eu sei que no passado eu errei, eu consenti na morte de um homem cheio do Espírito Santo, do diácono Estevão, eu persegui a igreja de Deus porque ele declarou isso, eu sei disso tudo, mas eu não tenho uma consciência de culpa, a minha consciência não está aivada de culpa, eu tenho uma consciência de perdão, eu sei que Jesus apareceu para mim no caminho de Damasco, eu sei que Ele me escolheu, e eu sei que eu estou perdoado em nome do Senhor Jesus, por isso eu posso viver milagres, por isso eu posso pregar com autoridade, por isso eu posso anunciar as boas novas de salvação, porque Jesus fez isso na minha vida, Jesus me perdoou, Jesus
Jesus me salvou, me restaurou, e eu posso dizer para você essa noite, teu pecado tem perdão, a tua vida tem jeito, Jesus te ama, os teus pecados, se você receber a justiça de Deus hoje, pela fé em Cristo, os teus pecados serão apagados em nome de Jesus. Acabou? Que aqui não acabou. Quem quer mais? Levanta o braço. Se não quiser, tá ali para ir embora também, não tem problema não. Então, a Bíblia me ensina, a palavra de Deus, que o perdão de Cristo, ele foi determinado para nós na cruz. Jesus já verteu o seu sangue, o sacrifício já foi feito. Eu preguei sobre o hebraico, né? O hebraico, quem teve a oportunidade de aprender, uma palavra maravilhosa que a gente pregou, o hebraico não tem tempo futuro. O passado, Jesus já fez, e o presente continuado, Jesus continua fazendo. Deus não vai falar para você que você será abençoado, porque se eu disser que Deus vai falar para você que você será abençoado, significa que você não é uma bênção ainda, é uma perspectiva. Mas se eu digo que você é abençoado, porque Deus já te fez uma bênção, porque Deus é eterno, Ele é de eternidade a eternidade, Ele não tem tempo, cronos, contado, nós que temos, nosso Deus é eterno. Então, se Jesus falou que você está perdoado, está perdoado, só recebe em nome de Jesus. Você não precisa sacrificar Jesus de novo, Ele já foi sacrificado. Jesus não precisa morrer de novo para você, já morreu, e já ressuscitou, o perdão já foi dado em nome de Jesus. Jesus falou, tetelestai, eu falo grego, tetelestai, está consumado, está feito, está cumprido, tudo que eu vim fazer, eu fiz, já está feito. O que Jesus veio fazer, irmão? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele veio aniquilar o nosso pecado, Ele veio nos dar novamente o acesso à salvação, à vida eterna. Está feito, recebe, você já está perdoado aqui, em nome de Jesus, recebe. A serpente já está vencida na tua vida, em nome de Jesus, recebe. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, recebe. Porque Ele te abençoou com toda a sorte de bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, recebe em nome de Jesus. Você é justificado, você é santo, você é justo em nome de Jesus. Então recebe o que a palavra declara para você, porque elas são vida e saúde para o teu corpo, amém? Então vamos abrir, eu quero pedir para projetista aí, projetor, sei lá, projetante, projeteiro, projetoso, abre aí na King James atualizada, Hebreus 9,14, eu quero que a igreja acompanhe, para a gente terminar essa mensagem. Eu vou melhorar, eu não dei a deixa. Irmão, estamos acabando a mensagem. Aleluia. Bando de hipócritas. Hebreus 9,14 diz assim para nós, King James atualizada, acompanhe para nós aí, por favor, irmãos. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O sangue de Cristo não é o sangue físico, irmãos, nem é a palavra sangue, mas é o sacrifício de Jesus. É a serpente erguida, é o Cordeiro de Deus levantado no madeiro, o sacrifício dele, a morte dele, a morte do Cordeiro de Deus, ela vai purificar completamente a tua consciência de obras mortas, de coisas que te levam a pecar, de coisas que te levam a se afastar de Deus. Consciência do pecado, da culpa, é o sangue de Cristo, é o sacrifício dele. O que o Senhor requer de você, olhe para a serpente apenas, olhe para Jesus, creia, receba em nome de Jesus, viva isso, amado. Pare de olhar para as feridas. O sangue de Cristo é poderoso. Agora eu vou ensinar para vocês que antigamente a sangue de touros, o sangue dos bodes, o sangue dos cordeiros lá no Velho Testamento, eles não tiravam o pecado,
eles cobriam o pecado do povo, porque eles tinham que, esses animais tinham que ser sacrificados todo ano, anualmente. Inclusive os ministros, os sacerdotes, tinham que receber o sangue do animal sacrificado todo ano. Põe aí para mim, Hebreus capítulo 10. Verso 22 e 23. Acho que já está bom, vou terminar com esse texto. Vai falar outras coisas, não vou falar não. Vou falar só isso para vocês, terminar com isso, que é uma palavra poderosa para você. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Nossos corações aspergidos para nos purificar, nos limpar de uma consciência culpada. Quando eu falo a expressão aspergido, é de sangue. Porque nos rituais, cerimônia da Páscoa, rituais de sacrifício, aspergia o sangue do cordeiro, do animal sacrificado, nas vestes das pessoas, e elas saem dali purificadas. Quando a Bíblia fala da aspersão no coração, ela se refere ao sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado por amor à sua vida. No seu coração precisa estar a marca do sangue do Cordeiro, no seu coração precisa estar esta palavra viva, este sacrifício, esta graça, precisa estar viva dentro de você, para que você entenda que pela graça, os teus pecados foram apagados, pela graça você se tornou nova criatura em Cristo Jesus, pela graça você é santo, pela graça você é justo, pela graça você é abençoado em nome de Jesus, pela graça, aspergido o coração puro, sincero, para livrar você de qualquer consciência de culpa. Pare de se culpar, pare de carregar culpa, você já foi perdoado em nome de Jesus. Pare de olhar para trás e olhe para o futuro que Jesus preparou para você. Prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Se o teu passado é tenebroso, o teu futuro é de glória, porque o Senhor preparou o que é de melhor para você. Olhe para Ele, olhe para frente. Eu vou terminar com Hebreus 10, 1. Quando fala tira, né? Que eu falei que o sangue dos bodes, animais, só cobria os pecados, não tirava. Bota aí para nós, King James atualizado. Eu ia falar tanta coisa aqui, mas não vai dar. Já está bom. Hebreus 10, 1 até o 4, tá? Vamos ler juntos aí. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos sacrifícios, porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Para. Se fosse aniquilado de uma vez por todas, eles não sentiriam mais culpado pelo pecado que cometeu. O perdão já tinha sido arrancado. Vá lá. Não mais, contudo, essas cerimônias de sacrifício promovem, todos os anos, uma recordação dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. É impossível que o sangue no Velho Testamento removesse pecados. Ele cobria pecados. Mas o sangue de Cristo Jesus não. Ele arrancou, Ele removeu, Ele tirou o pecado definitivamente da nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra tira no original do grego é airo, não é iron não, é airo. Airo é remover, arrancar. Jesus não cobriu o seu pecado, Jesus arrancou o seu pecado. Se você se prostituir, você não vai se prostituir mais, porque esse pecado foi arrancado de você em nome de Jesus. Se você roubava, não vai roubar mais, porque esse pecado foi tirado de você, foi removido de você. É isso que Jesus faz. Ele não cobre, Ele tira o pecado, Ele arranca o pecado de você. Amém? A graça viva produz fruto. A graça viva produz fruto, produz poder de Deus, produz vida. Não está adorando na igreja? Está cheio de gente em casa,
cheio de gente que foi passear, cheio de gente que está bebendo no bar, cheio de gente que está em outros lugares que não glorifica o nome do Senhor. Mas quando as coisas apertarem, vem para a igreja. Mas isso é graça inútil, é graça vã, é graça que se tornou infrutífera, graça que não tem manifestação do poder de Deus. Mas você quer, quem quer receber a bênção do Senhor? Quem quer viver o milagre de Deus de verdade, irmãos? Quem quer transmitir vida? A igreja precisa transmitir a vida de Cristo para esse mundo, irmãos. Então que esta graça esteja viva dentro de você. Amém. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor? Porque se a murmuração é a adoração ao diabo, a adoração é a gratidão de Deus, a gratidão do servo a Deus. Vou melhorar a frase, né? Foi horrível essa. Se a murmuração é a adoração ao diabo, a gratidão através da adoração é verdadeiramente o louvor a Deus, é a adoração a Deus. O crente que é grata a Deus, manifesta a adoração a Deus. O crente que tem graça viva, adora, louva a Deus. O crente que tem graça inútil, ele apenas murmura. Quem murmura, perece pelo destruidor. Quem adora, sabe a palavra murmuração no original do hebraico? Eu tô sabendo muito grego e hebraico, quiser fala comigo. O hebraico é lun, deve ser assim a palavra, é lun. A palavra lun em hebraico é gastar uma noite, é gastar mais uma noite. Você murmura, você vai gastar mais uma noite. O povo hebreu gastou 40 anos. Quantas noites são? 365 dias, faz o cálculo aí, multiplica por 365, 40 anos. Murmura, gasta mais uma noite. Adora, você recebe de Deus. Murmura, gasta, perde tempo. Você adora, você avança, você progride, você prospera, você recebe do Senhor. Adore. Aproveite essa oportunidade nessa noite, que você recebeu a palavra de Deus, que você sabe que o sangue de Cristo, o seu sacrifício, ele não cobre o teu pecado, mas ele arranca, ele remove, ele tira o teu pecado de uma vez por todas. Então adore, glorifique ao Senhor. Ah, pastor, está difícil. Adore, porque Deus está vivo, Ele está aqui falando com você.